Olá, tudo bem? Vamos de leitura da Bíblia. Hoje vamos ler, vamos terminar a história de Davi. Davi, ele agora já está velho no seu final de vida, mas ele quer deixar as coisas mais ou menos preparadas para Saul não, desculpa, Salomão, o seu sucessor. Então, ele vê aqui, ele faz uma coisa que desagrada a Deus. Davi, ele peca ao fazer um censo do povo. Então, Davi contou, né, quantas pessoas tinha né, no seu povoado, na onde ele reinava, tudo, quantos soldados, quantos cavalos, qual era o tamanho da força que ele tinha. Ele quis fazer esse censo. Isso demorou 9 meses para ele fazer esse censo. E foi feito esse censo. Porém, ele começou a pesar no coração isso. Deus começou a cobrar dele. Porque é como se todas as guerras que ele venceu com o apoio de Deus, ele venceu confiando em Deus. E ele fazer o censo é como se ele não confiasse em Deus, mas confiasse na força que ele tinha. E isso desagradou a Deus. Então, o profeta Natan veio até ele e disse: Deus não se agradou disso. E Deus vai colocar para você 3 castigos. Você escolha um para poder se redimir. Então, peste para o povo, acho que morte sobre a casa dele, ou ele ficar na mão dos inimigos. Então, ele falou assim: na mão dos inimigos jamais querer ficar, eu não quero ficar. Melhor é cair na mão de Deus. Então ele escolheu peste para o povo durante 3 dias. E morreu muita gente com essa peste. Por causa, outra vez, por causa do pecado do rei, que foi o pecado de Davi. E aí, até Deus, que tinha um anjo que ia fazer essa contagem, que liberava essa praga, Deus mandou ele parar, porque aquilo também já estava fazendo mal aos olhos de Deus. Deus já estava ficando triste com aquilo ali. Deus já tinha até quase mesmo que se arrependido de ter, mas parou, cessou a morte, mas pediu para Davi fazer um sacrifício a Deus. E ele fez um sacrifício, e quando ele foi fazer o sacrifício, as pessoas queriam dar para ele, não queriam que ele comprasse. E ele falou: não. Eu jamais vou fazer sacrifício para Deus que não me vala nada. Eu preciso pagar. Então ele pagou e foi feito o sacrifício para o perdão desse pecado. Então, aí agora Davi vai passar a sucessão para o seu filho, Salomão. Então Davi, ele depois que ele construiu um altar para Deus, ofereceu o sacrifício, cessou toda aquela praga, tudo foi, alívio. Então, ele ficou doente, Davi ficou doente. E nesse doente ele não conseguia exercer suas funções de rei. Então, o seu filho começou a reinar escondido. Adonias começou a reinar escondido dele, de Davi. E aí, até que veio aos ouvidos de Davi. Davi ficou sabendo, Então, Davi foi aconselhado
a realmente levantar Salomão como rei. Então, Salomão foi ungido pelo sacerdote para ser rei e sentar no trono dele. E daí, na hora que Davi estava passando o trono para Salomão, ele falou, né, para Salomão fazer tudo segundo Deus, para ele não deixar de obedecer as coisas de Deus. Passou tudo, né, o temor a Deus, ele passou todas as instruções para Salomão. Ele falou: seja muito sábio. Ele falou com quem ele tinha que tratar com mais severidade, com mais, né, pulso firme. Ele falou assim: eu peço que alivie tal rei, porque ele me ajudou em tal época. Eu peço que você não perdoe aquele rei, porque ele fez isso, isso e aquilo. Então ele passou tudo o reinado, tudo o que estava acontecendo, o como era para Salomão. Lembrando que ele era super jovem, né? Então ele passou o reinado para Salomão. E aí ele estava doente, ele não conseguia se aquecer. Ele não sei qual a doença que ele tinha, mas ele poderia colocar tudo quanto é coberta, tudo quanto é coisa, mas ele não conseguia se aquecer. E aí também os servos deles falaram assim que para trazer uma menina nova, né, para dormir com ele, virgem, que ela fosse aquecida. Então ele tomou ela para ser concubina, mas ele não fez sexo com ela, era só para ele dormir mesmo, para ele poder se aquecer. Não sei se adiantou, mas essa é a história, né? Essa é o que está escrito na Bíblia. E depois disso ele morreu e Davi passou a reinar no seu lugar. Então aqui termina, né, a história de Davi e agora começa a história de Salomão, que eu vou começar no livro de Reis. Então até a próxima, pessoal!